Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Hoje, para nossa reflexão, faremos uso de um sermão de Spurgeon, Oração Temporã. Este sermão está registrado no livro Spurgeon Ainda Fala. Deixe sua Bíblia, seu caderno de anotações próximo de você e vá fazendo suas anotações ao longo enquanto você ouve esse áudio. O texto base usado no sermão de Spurgeon que nós iremos ler neste momento está em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15. Você pode deixar aberta a sua Bíblia, pode conferir este versículo. O versículo de Êxodo 14, 15 diz assim: Por que clamas a mim? Vamos à leitura do sermão então de Spurgeon. Oração temporã. Por que clamas a mim? Êxodo 14, 15. Pode chegar a ocasião quando esta pergunta tem de ser feita mesmo a um homem como Moisés. Há um período quando clamar deveria ceder o lugar à ação. Quando a oração é ouvida e o mar vermelho se está dividindo, seria vergonhoso desobediência permanecer
tremendo e orando. Às vezes a resposta será muito insatisfatória, porque fui educado para fazer assim. Alguns têm perpetrado total hipocrisia pela repetição de fórmulas de oração aprendidas na infância. Faz parte de minha religião. Esses tais oram como um derviche dança ou um faquin mantém um braço erguido para o alto. Nada sabem, porém, da realidade espiritual da oração. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Em minha mente, acho mais fácil fazer assim. Deves achar tudo mais fácil? Não se pode dar o caso de que tuas orações formais escarneçam de Deus e assim aumentem teu pecado? Às vezes, a resposta à oração revelará ignorância, quando ela impede o arrependimento imediato. Em vez de deixar o pecado e lamentá-lo, algumas pessoas falam em orar. Obedecer é melhor que o sacrificar, e é melhor que as súplicas. Quando impede a fé em Jesus, o Evangelho não é orar e ser salvo, e sim crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mateus, capítulo 7, versículo 21, João, capítulo 6, versículo 47. Quando supomos que ela nos adapta a Jesus, devemos ir a Ele como pecadores e não estabelecer nossas orações como uma espécie de justiça. Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12. Às vezes, a resposta à oração será perfeitamente correta, porque é meu dever. Estou em dificuldades e devo orar ou perecer. Suspiros e clamores não são feitos para ordenar, mas são as explosões irresistíveis do coração. Salmo 42:1, Romanos 8:26. Porque sei que serei ouvido e, portanto, sinto forte desejo de dirigir-me a Deus em súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116:2. Porque nela me deleito, ela me traz descanso à mente e esperança ao coração. Ela é um meio suave de comunhão com meu Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Salmo 73:28. Onde devem estar aqueles que dependem de suas próprias orações? Quais são aqueles que vivem sem orar? Quais são aqueles que não podem apresentar motivos para orar, mas repetem supersticiosamente palavras sem sentidos? Uma ansiosa indagadora a quem apresentei claramente a grande ordem do Evangelho, crer no Senhor Jesus, constantemente frustrava minhas tentativas de afastá-la do seu ego e levá-la a Cristo. Por fim, ela gritou: ore por mim, ore por mim. Parece que ela ficou grandemente chocada quando afirmei: não farei tal coisa. Já orei por você. Mas, se você se recusa a crer na palavra do Senhor, não vejo nenhum motivo para que eu ore. O Senhor pede que você creia em seu Filho. E se você não crê, mas persiste em fazer de Deus mentiroso, você perecerá e bem o merece. Isso a fez cair em si. Ela rogou-me de novo que lhe dissesse qual o caminho da salvação e a recebeu calmamente, como uma criança. Seu corpo tremia, sua face brilhava e ela bradou: Senhor, posso crer. De fato, eu creio e estou salva. Agradeço-lhe por recusar-se a consolar-me em minha descrença. Depois, ela disse muito suavemente: não quer orar por mim agora? Certamente o fiz, e juntos nos regozijamos, porque ela podia elevar a oração da fé. No grande degelo de um dos rios norte-americanos, havia um homem sobre um dos blocos de gelo que ainda não se separara da massa intacta. Em seu horror, contudo, não percebeu isso, mas ajoelhou-se e começou a orar em voz alta para que Deus o livrasse. Os espectadores que se encontravam na praia gritaram-lhe: homem, para de orar e corra para a praia. Isso é o que eu diria de alguns de vós. Não descanseis na oração, mas crede em Jesus. Certa ocasião, quando Bunyan se esforçava por orar, o tentador sugeriu-lhe que nem a misericórdia de Deus, nem ainda o sangue de Cristo, de modo algum interessados nele, poderiam ajudá-lo devido ao seu pecado. Portanto, era inútil orar. Entretanto, pensou ele consigo mesmo: vou orar. Mas, disse o tentador, seu pecado é imperdoável. Bem, disse ele, vou orar. De nada adianta, disse o adversário, e ele ainda respondeu:
Vou orar. E começou a orar assim: Senhor, Satanás me diz que nem a tua misericórdia e nem o sangue de Cristo são suficientes para salvar a minha alma. Senhor, devo honrar mais a ti, crendo que queres e podes, ou a ele, crendo que tu nem queres e nem podes? Senhor, de bom grado te honraria, crendo que tu podes e queres. E então, assim falava, como se alguém lhe tivesse dado um tapinha nas costas. Veio-lhe à mente esse texto das Escrituras: Homem, grande é a tua fé. Após ouvir agora a leitura desse trecho de sermão de Spurgeon, vamos fazer nossa reflexão, fazendo o nosso diário espiritual, respondendo: o que Deus está dizendo a mim e o que vou fazer com base nisso? Ouça novamente o áudio com calma, faça suas anotações, ouça quantas vezes você achar necessário. É importante que você repita e ouça novamente. Nos nossos encontros, estamos trabalhando com temas, com reflexões que possam nos ajudar a crescer na oração. Mas como bem temos dito desde o início, a oração é uma atitude constante e é uma atitude em ação. Por isso, tudo quanto temos meditado, refletido aqui nos nossos encontros, precisamos levar isso para o nosso dia a dia. Precisamos levar para o nosso cotidiano. Precisamos fazer uso de todas as ferramentas que estão disponíveis a nós para que possamos aproveitar e crescermos na oração. Tire um tempo para pensar, para refletir e para entender o que Deus realmente está lhe dizendo. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá.